Então tá bom. Então a segunda mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário. Rezar por quem não é bem instruído na fé. 10/8/1995. Ouviste dizer: quem plantou o mal vai colher o que semeou? Mas quem edificou a sua casa sobre a rocha, esta está segura. Os seus alicerces firmes estão, porque souberam escolher o melhor lugar. Todo aquele que plantou a semente sem ser dada por mim, não vai demorar a ser colhida para queimar num fogo que não se apaga mais. As suas casas também cairão uma por uma. Não haverá desses vencedor. Só eu, Jesus, que irei reinar por todos os séculos. A rede já foi lançada. Agora só falta puxar. E quando estiver toda recolhida, a escolha será feita por mim e por meus servidores. Os que me servem passarão para a vida eterna, e o restante será jogado fora, junto com aquele que me causou tanta tristeza. Esses nunca mais pisarão nesta terra. Bento, meu filho querido, pelo caminho onde andastes, outros também andaram. Quando te chamei, deste-me ouvido, mas é muito raro, principalmente agora. Muitos estão sendo alertados, mas não dão a mínima importância. E foi isso que falei. Quando eu voltar, onde encontrarei a fé? Esta fé, meus filhos, significa por inteiro e não pela metade. Precisaria que a vida da pessoa mudasse completamente, buscando-me sempre, sem parar, pois o momento que resta daqui para frente é surpresa. Mas como tudo tem que acontecer, o que os profetas escreveram, assim vai se dar. É perda para mim, mas é cumprimento do que foi escrito. Meus filhos e filhas, vocês que não param de rezar, incluam ao vosso Pai, que tenha piedade daqueles que não foram bem instruídos, por falta de um bom orientador. Alguns desses erram por não ter uma igreja e nem missionários. Por esses devem rezar para que sejam perdoados na hora da escolha. Cada vez que tu fizeres as tuas preces, diga assim: Pai de misericórdia, onde quer que seja que estiver um irmão sem nenhum recurso da tua verdade, dai a ele uma chance de te encontrar. Que assim seja. Amém. Meus filhos, tudo que é feito com amor ajuda também até nas palavras que saem do coração. Pode ser a maior distância, ela atinge com as palavras que pronunciastes. Assim, esses filhos que pouco ouviram falar de Deus serão também poupados. É grande o coração diante de Deus, de quem for encontrado só fazendo bem. O servidor é aquele que faz tudo certo, sem deixar nada para trás. Esta é a hora de juntar os que estão espalhados, fazendo que todas as ovelhas estejam reunidas, porque o seu pastor não tarda a voltar, e quando voltar, será para sempre que ele vai ficar junto, para toda a eternidade. Assim se completa tudo o que foi escrito, os últimos serão os primeiros. Em teu coração, meu filho, não deixe mais nada entrar do que for de ruim, ou cobiça por coisas que roubam o teu tempo. Faça ao contrário, diga: basta o que já tenho, agora vou me preparar, pois o meu Senhor já está vindo. Obrigado a vocês, filhos de fé. É assim que eu mais quero, é encontrar todos me adorando. Fique com a minha paz, Jesus. Fazer um pequeno comentário em relação ao clipe que passou aí, para as pessoas que às vezes olham a família Conceição de uma maneira, digamos, mais séria, mas é isso mesmo. Ali a gente resgata na memória como a família do pai era engraçado às vezes. O pai queria fazer as coisas certinho, bonitinho, como ele era acostumado em palco, tocar baile, fazer show, ele também queria botar a família da mesma maneira, só que não conseguia, né? Um boca fechada, outro rindo, outro... Era muito complicado. Então,
acaba a ser cômico e divertido. Mas assim mesmo, é bem assim que era a família Conceição e Bento Conceição. Vindo aqui para a mensagem, essa noite passada, eu vi um vídeo que me chamou muita atenção. É sobre um rapaz, ele estava dando uma entrevista. Para quem conhece, o entrevistador é Paulo Matias. Ele era da Jovem Pan, hoje está no SBT. E me chamou a atenção, fiquei curioso na reportagem que ele fez. Era em relação a um rapaz novo, um moço, que estava com 95% do corpo coberto com tatuagem. O rosto dele ele fez uma caveira. 95% do corpo tatuado é como se tivesse apenas uma mão sem tatuar. O corpo todo tatuado. Mas o que me chamou a atenção naquilo? Que ele estava em processo de tirar aquelas tatuagens. Mostrou vídeos, médico com um procedimento tirando com raio laser, primeiramente no rosto. Até um rapaz bonito, vamos botar assim. Era uma pessoa feia. Não? Mas daí o Paulo Matias começou a perguntar para ele por que ele se tatuou tanto. Ele respondeu que foi na época de rebeldia e foi se inspirando em uma pessoa, em um artista, uma filosofia, um tipo de música, e foi se tatuando. Quando percebeu, estava com 95% do corpo tatuado. E daí esse repórter esse Paulo perguntou para ele, o que fez ele mudar? Por que tirar as tatuagens agora? Com tanto sofrimento. E ele, prontamente, ele falou, eu me converti, vi o mal que eu estava fazendo para todas as pessoas que me rodeiam, para mim mesmo, perdi minha mãe, perdi minha esposa, perdi filho, perdi a dignidade de um ser humano, nem emprego eu conseguia. Então, pedi para Deus me ajudar a enxergar o caminho, o meu caminho. E acredito que Deus me orientou, me mostrou, e com o meu arrependimento estou conseguindo tirar. Você se converteu para alguma religião? Não foi padre, não foi pastor que me convenceu. Foi Deus que me mostrou o mal que eu estava fazendo para mim mesmo. Não foi assim que Ele me criou. Por que eu estou contando isso? Porque, além de me chamar a atenção, é o que eu procuro trabalhar na minha cabeça, como já falei aqui no programa, que estamos todos no mesmo barco. E algumas pessoas não tiveram e não têm a oportunidade que eu e a minha família tivemos. O pai teve. Deus chamado ele. Nós ter se criado e educado por uma pessoa que nos passou orientação correta. Assim mesmo a gente ainda vacilou. Eu, principalmente, vacilei muito. Mas o pai nunca deixou de acreditar em mim, nunca me abandonou, nunca me rejeitou pelos erros que eu cometi. Então eu, analisando aquela reportagem, eu fico imaginando quantas pessoas estão passando por isso hoje, por falta de orientação, por estar perdido nesse mundo, esse mundo pecaminoso, esse mundo cheio de ilusão. Então eu pedi para Deus, assim, se for para mim fazer comentar sobre essa reportagem no programa de amanhã, que venha uma mensagem falando sobre esse assunto. E a mensagem que veio para mim, o título diz o seguinte: rezar por aquele que não é bem instruído na fé. É que Deus fala, que está escrito. Ele não veio buscar os saudáveis.
Ele não vem buscar os que estão já convertidos. Ele vem buscar os doentes. Se Deus fala isso, quem somos nós para rejeitar essas pessoas? Nós temos que ter misericórdia dessas pessoas, acreditar sempre no ser humano. Mesmo que seja uma pessoa com 95% do corpo tatuado. Ali, por detrás daquela tatuagem, existe um ser humano, existe um filho de Deus. E devemos sempre manter a nossa esperança nessas pessoas. Foi assim que Deus, Jesus mostrou, referente a Madalena, que eu não sei quanto que ela pecou, mas era uma pecadora. Confessa. Foi assim que Deus agiu com Paulo, que perseguia cristão. E Deus fez aquele perseguidor de cristão, fez um apóstolo, um dos maiores, hoje reconhecido. Então é isso que me chamou a atenção, inclusive me fez fazer o comentário aqui no programa, porque o título já fala sobre isso. E aqui fala a mensagem. Bento, meu filho querido, pelo caminho onde andastes, outros também andarão. Eu andei. Pelo caminho o pai andou, quando o pai não tinha a orientação correta. Meu filho está andando. Outros irão andar. O que o pai fez em relação a mim, a orientação que ele me deu, foi mostrar as falhas desse caminho, os buracos desse caminho, os tropeços desse caminho, mas nunca me proibiu de andar. Me orientou sabiamente, sem me deixar revoltado e sem me furtar de nada. Deixou viver. É isso que eu tento fazer com os meus filhos. Mostro que esse caminho existe buracos, existe tropeços, e nem sempre a gente consegue se levantar. É o que nos cabe fazer. Mas nunca perdendo a esperança e a fé do que aquele ser humano um dia poderá se arrepender, se encontrar com Deus. Independente se foi um padre, se foi um pastor, é entre ele e Deus. É assim que eu vejo. Jesus continua aqui nessa mensagem. Meus filhos e filhas, vocês que não param de rezar, incluam ao vosso Pai, que tenho piedade daqueles que não foram bem instruídos, por falta de um bom orientador. Alguns desses erram por não ter uma igreja e nem missionários. Por esses deve rezar, para que sejam perdoados na hora da escolha. É isso que eu penso. É isso que nós devemos enxergar. Rezar por esses. E não discriminar. E não ter preconceito com certas pessoas. Volto a repetir, estamos todos no mesmo barco. A questão de você entender o próximo, ver naquele próximo a possibilidade da conversão dele, não quer dizer andar junto com ele, concordar com ele. Como eu já falei, não concordo com muita coisa nesse mundo, mas sou obrigado a aceitar que estou nele, faço parte dele. Isso me conforta, isso me deixa um pouco mais humilde, não achando que eu sou melhor do que ninguém. Estou no mesmo patamar de todo mundo, apenas com um pouco mais de orientação nesse sentido. Mas não posso me prevalecer e me achar que sou melhor que o outro. E aqui Jesus explica, passa uma oração para que a gente possa fazer em relação às pessoas. Diz assim, a oração diz assim:
Pai de misericórdia, onde quer que seja que estiver, um irmão sem nenhum recurso da tua verdade, dai a ele uma chance de te encontrar. Que assim seja. Amém. É isso. Em vez de a gente criticar, eu quero que entenda, às vezes meus comentários, as pessoas dizem, Alex, tu pega muito leve em certas coisas. Eu não estou falando que está todo mundo salvo. Não estou falando que devemos andar junto com essas pessoas. Eu estou falando para que a gente tenha um pouquinho só de misericórdia. Se Deus, que é maior sobre tudo, tem, quem sou eu para criticar ou falar mal de um semelhante meu? Falar, orientar, sim. Criticar e evitar essas pessoas, não. Pelo menos na minha concepção, não me entra na cabeça. Continuando. Assim, esses filhos que pouco ouviram falar de Deus serão também poupados. Vou repetir essa frase. Assim, esses filhos que pouco ouviram falar de Deus serão também poupados. Deu para entender? Deu, né? Depois, para o final. Daí Deus fala aqui, no final Jesus fala, que a gente acha que está sempre limpinho, está sempre, estou rezando, estou participando, e a gente está sempre em dia com Deus. Mas a gente nunca está em dia com Deus. Vivendo aqui, não vejo isso. A gente pode procurar estar andando com Deus, pensando em Deus, mas limpinho com Deus, nenhum de nós. Nem o santo andava limpinho com Deus. Que a gente vive nesse mundo poluído, esse mundo pecaminoso, e a gente tem ainda as ambições de um passeio, adquirir alguma coisa, qualquer coisa, a gente tem essa ambição. Todo mundo tem. E Deus fala aqui, para encerrar a mensagem, aquele que sempre acha que falta alguma coisa, às vezes sem olhar para aqueles que não têm nada, Deus fala aqui, pedir para ele, basta o que já tenho, agora vou me preparar, pois o meu Senhor já está vindo. Será que a gente pensa desse jeito? Estou falando por mim, não estou apontando dedo para ninguém. Eu não penso desse jeito, infelizmente. A gente sempre quer mais, mais, mais. Porque se a gente pensasse desse jeito, o que a gente tem já está bom. Eu não estou falando em adquirir apartamentos, carros, não é isso que eu estou falando. A gente sempre quer algo a mais. Então, para que a gente possa entender o mundo que a gente vive, é esse. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos com o mesmo falta de propósito, com a mesma falta de propósito para com Deus. O quê? Passar o dia mais agradecendo do que pedindo. É isso que eu tenho que aprender na minha vida. Agradecer mais. E pedir menos. Que eu já tenho tudo que preciso. José. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.